Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques e dia também de jogo pela Libertadores da América. O Internacional daqui um pouquinho entra em campo com uma vitória, garante aí a primeira posição no seu grupo. O Grêmio ontem venceu e praticamente definiu a sua classificação, até porque a Universidade Católica e Rosário vão empatando em 1-1. O Grêmio aí com a classificação também já definida e garantida aí para a próxima fase da Libertadores da América. Com esse resultado, apenas um empate serve para o Grêmio no jogo do próximo dia 8 aqui na Arena com a Universidade Católica. Confira aí os destaques do programa de hoje. Grêmio retorna do Paraguai e mira a classificação na Libertadores. Clube se despede de Antônio Carlos Verardi, né? Essa grande pessoa, grande figura, um gremista aí, um verdadeiro imortal, né? E o Juventude encara Vila Nova de Goiás pela Copa do Brasil. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo hoje, tudo bem, animadíssimo? Animadíssimo, que maravilha. O Ronaldo Napoleão e Sérgio Vasques. Bom, você nos acompanha nos canais 24, 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, né? Em todas as nossas plataformas digitais. No Twitter, hashtag RDC Dois Toques, no nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, né? Manda a sua crítica, a sua pergunta, interagindo conosco. Também é importante que você compartilhe, né? Compartilhe aí nos seus grupos e peça para que seus amigos também compartilhem para que mais pessoas aí conheçam a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso estado, Rio Grande do Sul, com produção totalmente local. Nosso WhatsApp também para você participar, mandando a sua mensagem, né? Agende aí o nosso WhatsApp. O 51 no código de área 998 15 9990. 998 15 9990. Nosso Dois Toques para Simers, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição mais do que centenária. Recebeu pela 7ª vez consecutiva aí um prêmio nacional na sua categoria. Bom, o Internacional daqui um pouquinho, um jogo aí que está sendo mais festivo que qualquer coisa, né, Darcy? Até pela situação toda do Guerreiro, que voltou aí agora essa possibilidade de jogar contra o Aliança, seu ex-clube, e ele que é um grande ídolo lá para o país quando chega o Guerreiro. O Internacional tira proveito disso, né? Tem que tirar proveito, mas o reconhecimento é válido, porque o camarada ficou um tempão, foi punido, ele durante esse período todo continuou trabalhando, batalhando espaço para ver se conseguia voltar mais cedo. Não conseguiu, mas após cumprir a pena ele volta. E volta com a dignidade de quando saiu. Isso é importante. A dignidade do Guerreiro hoje é de quando ele saiu. E isto faz com que as pessoas o admirem ainda mais, independente da condição de jogador de futebol, independente da condição de atleta. Mas no seu país ele é reverenciado como uma estrela. E chega com o Internacional. O Internacional é que teve a sorte de chegar com ele lá. Aproveitará essa situação para, quem sabe, tirar uma lasquinha do adversário em função da presença do Guerreiro, porque não haverá aquela hostilidade natural de um jogo pela Libertadores. Porque um jogo pela Libertadores, a hostilidade é um pouquinho diferente das demais. O local do jogo é magnífico, é um estádio magnífico. Foi onde o Vanderlei Luxemburgo realizou a sua última partida como técnico da seleção brasileira titular. O gramado, as informações que está em ótimas condições, mas o palco do espetáculo é, sem dúvida nenhuma, um estádio gigantesco. A novidade é a escalação por parte do Dair do Sarrafiore. O que pode mudar o Internacional com o Sarrafiore, Darcy? Ele entra nesse contexto aí, a responsabilidade sobre ele diminui. O pessoal vai olhar muito mais para ver o que vão falar sobre o Guerreiro, o comportamento dele, do que o próprio Sarrafiore. Ele tem a chance que todos reclamam. Todos. Todo mundo entende que ele já tinha que ter tido mais oportunidade. Há outros atletas que reclamaram essa oportunidade e que corresponderam.
Restará ao Sarrafiori saber se ele corresponderá a esta situação ou não. Tu acha que foi mais essa escalação? Embora o Odair, eu tenho frisado aqui que o Odair, após a classificação do Internacional no jogo contra o Palestino, ele disse que usa exatamente essas partidas fora para fazer experiência com o time e ver que maneira que o Internacional pode jogar e vai precisar jogar fora na próxima fase, a fase de mata-mata. Mas me parece assim que também houve uma pressão externa. Não sei se isso chegou até ele, claro, né? Não, o Sarrafiori... Uma pressão do torcedor, enfim, que exigia aí a presença do Sarrafiori. O Sarrafiori foi escalado por pressão externa, não tenha dúvida nenhuma disso. E o treinador foi obrigado a usá-lo. Agora, é que a maneira como o Internacional joga, com intensidade, todo o tempo possível, é que eu não sei se o Sarrafiori, pelas suas características, terá esta condição de poder se doar da forma como é o esperado. O Internacional, nos jogos anteriores, por ter o D'Alessandro, ia até 30 minutos do primeiro tempo e depois ficava jogando um 10. Compreensível, natural. Tem que saber se o Sarrafiori será um jogador com esta intensidade até pelo menos a metade, pouco mais da metade do segundo tempo ou não. É muito difícil um time jogar o tempo todo com uma intensidade tão grande. Até porque o Internacional sentiu muito isso aí nos jogos decisivos dos clássicos grenais, ou seja, ele é um homem de área, hoje joga bico a bico de área, mas ele não foi abastecido, ele não teve assistência, o Paulo Guerreiro. O que provavelmente ele vai ter. Né? No Grenal ele pegou 2 zagueiros extraordinários. Essa é a primeira diferença. Não, sem dúvida. Os caras quanto a isso, jogam muito. Não há dupla na América que jogue mais do que essa dupla de zagueiros do Grêmio. Não há. Essa dupla joga demais. E ele, além de tudo, ainda jogou sozinho. Mas, quando ele foi para o enfrentamento individual, ele também não levou vantagem. Então, é porque havia exatamente a necessidade de uma parceria ao seu lado. E também os adversários, que são extraordinários. Né? Por isso que eu acho que ele ganha essa assistência que ele não teve, exatamente dos 2 clássicos grenais. Os jogos, então ele ganha isso aí, talvez o objetivo do Odair, eu não sei se o Sarrafiori será a solução para o Internacional. Mas é um jogador da função. Cadu, não se pode botar sobre esse menino toda essa responsabilidade. Não, sem dúvida. Se o Guerreiro for mal, a responsabilidade é dele porque não ajudou. Acho que não é assim, Mas eu acho que pelo menos ele vai ter, taticamente, esse jogador que auxilia que a bola chegue até ele. O time do Internacional é fraco. O time do Internacional, ele joga pela aplicação. O Internacional não tem laterais. O direito é muito ruim e o esquerdo não... Pois mas essa questão de lateral, Darcy, eu me apego. Quem é no futebol brasileiro que pode ser... O Internacional está até tentando trazer de volta o Fabiano. Está trazendo de volta o Fabiano. Nenhum tem laterais. Para te ver o Fabiano que está lá atirado com o Palmeiras e o Palmeiras só não aceitou a negociação porque o Palmeiras não reforça time que são inimigos dele nas competições. Mas o raciocínio é exatamente o contrário. Veja como jogam poucos que estão no Internacional que qualquer um serve. Esse é o raciocínio. Porque eu já dei esse exemplo aqui, né? O Marcelo agora está mais para fim de carreira do que qualquer coisa. Quem é o substituto do Marcelo na seleção brasileira? O Brasil não tem laterais hoje. Qual é o lateral que tu destaca, o grande lateral no futebol brasileiro? É como eu digo há algum tempo, tu não dá mais presente de aniversário para criança camisa com o número de lateral. Tu dá só de 90 para cima. Então não tem mais isso aí. E o lateral... E há uma coisa... Não, falta campos na várzea para jogar. O que falta é os caras jogar com bolinha de meia. Eu tinha campo de várzea e eu jogava, claro, não joguei nada nunca. Mas os meus amigos que até jogaram alguma coisa, jogavam com bolinha de meia, na calçada, com bola de borracha. Hoje tu não vê mais isso. Pois é, mas naquela época, né, Darcy, até se lembra os mais antigos, lembro daquela frase do Oswaldo Rola, né? Lateral tu faz em casa. Só que lateral é diferente. Hoje, laterais são fundamentais no futebol. Mas nós estamos falando em qualidade individual. O Marcelo é um lateral de qualidade. O Marcelo é igual ao Júnior. Sim, mas tipo ainda são os que restam ainda, né? Esse aí tinha naquela época e tem hoje. O que eu estou dizendo é que não há jogador mais que surja com qualidade individual. O Serginho que trabalhou muito com as categorias de base, né? Hoje, naquela época, se fazia lateral, fazia em casa, tinha. Quantos o Grêmio teve, quantos o Internacional teve aí? A função deles naquela época era diferente. Era diferente, não, era diferente. Tanto é que muitos meias viraram laterais hoje em dia. Muitos meias viraram laterais. Então é difícil a gente pegar esse tipo de comparação, né?
Porque muitos... E alguns laterais voltaram a ser meias. Não, volante para lateral, tu pega o Paulo Roberto, que foi um cara de destaque, tu pega o Luiz Carlos Vinck, que foi um cara de destaque, tu pega até o Batista, que tentou ser e não conseguiu. Alguns não tem porque a versatilidade de ir, voltar e fazer o cruzamento. O que não pode, Cadu, é o lateral não saber cruzar. Esse é o problema. Eu acho que o que está faltando ainda é fundamento. Trabalho de fundamento das categorias de base. O Darcy sabe, até pela experiência que a gente teve lá, e enfim, até pelo filho dele que trabalhou nas categorias de base, aposto que ele deve ter falado. Hoje tu pega nas escolinhas aí, o que eles fazem? Eles fazem só jogos querendo ensinar tática, e coisa que o brasileiro não está acostumado. O guri argentino aprende mais fácil a parte tática do futebol do que o brasileiro. Então essa é uma dificuldade, e eles não ensinam um trabalho de fundamento. Hoje não pode chegar um lateral que não sabe cruzar. Nós tivemos... dos nossos aqui no Brasil, mas se nós formos para a seleção brasileira, que tem todos os jogadores que quer. E tem dificuldade. Tem todos os jogadores que quer e tem dificuldade. O lateral, por exemplo, Felipe Luiz. O lateral Felipe Luiz sempre foi o reserva do Marcelo e já chegou a ser titular na seleção brasileira. Me parece um jogador absolutamente comum. O outro que entra, Alexandre, jogador comum para os padrões de laterais que nós já tivemos, como o próprio Marcelo. Mas me parece que isso é uma questão, assim, vamos dizer assim, de tempo mesmo. Laterais hoje precisam ter alguns fundamentos que há algum tempo atrás... Mas é que antigamente, é isso que o Sérgio falou. Não tinha. Antigamente, Napoleão. Nem era necessário. Não, mas antigamente tu tinha o lateral só defendia. E tu tinha os ponteiros. Tu tinha os ponteiros, ponteiro direito, ponteiro. Hoje não. Não, mas tinha alguns que só atacavam. O lateral Marinho, lembra? Que era um grande jogador. Tudo bem. Craque de bola, só atacava. Mas aí tu usava o ponteiro esquerdo, aquele que fechava pelo meio, ou o ponteiro direito que fechava pelo meio. Hoje não. Hoje os laterais... Eles tem defesa, tem ataque. Quem é que vai no fundo? Quem é que Cláudio cruza? Os Duarte, laterais. vou pegar um lateral direito grandalhão, todo desajeitado para jogar na posição de lateral. Ele era um jogador que apoiava muito. E ele apoiava pelo meio, porque ele tinha o Valdomiro que jogava aberto. Então, o que eu vejo na condição dos laterais hoje é que o cara chega, aí não é só para ele, para outras posições. O cara chega para começar... Não, tem que largar a bola, tem que passar, tem que não sei o quê. E depois é só o treinamentinho aquele em campo reduzido. Você observar os times que sabem jogar e que jogam bem, seus treinadores realizam treinos coletivos. Falando um pouquinho mais desse jogo do Inter, tu vê o que caracteriza aí, que está em torno desse, que vejam só, que as torcidas rivais do Aliança e o time rival se uniram para torcer pelo Paulo Guerreiro. Olha o que significa esse jogo. O jogo... Eu não olhei o Paulo Guerreiro, torcer Não, a informação é essa, não. Fosse torcer para o Paulo Guerreiro, vamos torcer para o Internacional. Não. Eles foram ver o ídolo deles. E aí eu concordo contigo. Mas olha só, que as torcidas rivais chegaram a se unir. Então, o Inter Imagina, Grêmio Internacional, para assistir um grande... Claro que não... Gente, o Internacional tem que ganhar 5-0 esse jogo, sabe por quê? Não digo isso, o mas... zagueiro não vai ter coragem de tirar a bola do Paulo Guerreiro, porque vai estar... Não tem a dúvida. Não tem a torcida. Não vai ter torcida contra. Aliás, não sei nem se vai ter torcida, mas o Aliança Lima é um time... Tudo bem, mas cá pra nós, é um time absolutamente frágil. Bom, mas tu vai nessa linha, tu vai tirar quantos times de Libertadores que não são? Tu vai nessa linha, tu vai tirar... Eu tu acho vai que tirar é o os grandes da jogo Argentina. para entrar naquele assunto. Se tu for nessa linha, tu vai tirar os grandes do Brasil, os grandes da Argentina e daí. Libertadores não tem isso. O Odair pode sofrer todas as críticas, mas o melhor jogo para entrar no Serra Fiora era hoje. É claro. Casualmente. Claro. Talvez tenha sido até uma casualidade. Mas o melhor jogo para entrar no Serra Fiora não tenha dúvida. É o não tenha dúvida. Pela razão que eu expliquei lá atrás. Foco. O que eu quero dizer. Não tem pressão. Eu quero dizer o seguinte: esta admiração que há hoje pelo Paulo Guerreiro lá é aquele sentimento que chega a ser até do coitadismo. Coitadinho, teve uma chance e agora
E aí tu começa a apoiar o mais fraco. Isso é absoluto. Porque o Paulo Guerreiro foi o mais fraco nessa Eu acho luta. que é um sentimento de injustiça. Eu que foi demasiada tu vai lá e fecha com o cara. Foi sempre Todo na mundo fecha injustiça. com o cara. Essa questão do Sarrafiore, ele tem... Entrar é uma coisa, ele tem entrado no transcorrer das partidas, tem dado uma resposta positiva. Sair jogando é outra, eu não sei. Ele tem um potencial muito grande e só pode se efetivar jogando. E eu acho que esse é um jogo. Eu só vou firmar minha posição se ele tem todo esse potencial, é agora. Não tenha dúvida, mas é preciso jogar. Esses jogos do Campeonato Gaúcho aí não... Mas ontem o Grêmio, olha, o Grêmio que é jogo encerrado aí. Sobre o Sarrafiore, como diria aqueles filósofos, né? É uma faca de 2 legumes, porque apesar do jogo, entre aspas, não ser tão decisivo assim, porque o mas é um jogo de Libertadores. É um jogo de Libertadores, mas não é um jogo decisivo. Pode o tiro sair pela culatra, porque se ele não sair bem, pode os cornetas dizer, mas nem nesse jogo ele saiu bem. Não, o futebol é assim. É complicado. Mas o futebol é assim. O futebol é assim. Bom, mas o Grêmio ontem, agora com o resultado aí, jogo encerrado lá em Buenos Aires, a Universidade Católica saiu vencendo por 1-0 e o Rosário Central empatou mais pro final do segundo tempo. O Grêmio agora apenas de um empate precisa, né? Para definir aí, para garantir matematicamente a sua classificação no jogo do dia 8 contra a Universidade Católica aqui. É jogo duro. Bom, futebol, o jogo jogado não existe, né? O jogo jogado não existe, né? Já se viu em muitas situações, mas o Grêmio tem a sua classificação, para não dizer totalmente definida, mas praticamente definida, né? Mas o Grêmio venceu ontem, venceu bem o Libertad, com 2 gols do Everton. Nosso repórter Guilherme Paz nos traz a história desse jogo e dessa vitória do Grêmio. Nem o título gaúcho apagava a desconfiança sobre a classificação na Libertadores da América. O jogo no Paraguai contra o Libertad era decisivo e o Grêmio resolveu. Sempre que o Grêmio precisa, ele vai lá e dá conta do recado. O time da casa começou pressionando. Logo o tricolor se impôs no jogo. Maicon achou Cortez na área. Martin Silva cortou. Após o cruzamento de Léo Gomes, Everton errou o voleio, mas na sequência fez uma pintura de gol. 1-0 Grêmio. No primeiro tempo, Martin Silva 2 vezes parou o tricolor. O Libertad respondeu. Oscar Cardoso arriscou na bola parada. E no último lance do primeiro tempo, Espinosa mandou pra fora. Parecia que a noite seria de Martin Silva. Parou o Jean-Pierre com a ajuda do travessão. E também Diego Tardelli. A gente chega dentro de campo, a gente tem só um pensamento, que é vencer. Seja dentro de casa, seja fora de casa, a gente sempre vem, a gente tenta jogar da mesma maneira. E para conseguir a vitória, o Grêmio precisou de uma ajuda de Paulo Vitor, que fez uma defesa milagrosa. E no final do jogo, Everton, em jogada individual, fechou o placar. 2-0 Grêmio. Eu acho que, acima de tudo, é a confiança que eu sempre tive no meu grupo, né? Há alguns dias atrás, eu lembro que tanto o presidente quanto eu, depois de uma derrota, nós bancamos que o Grêmio iria classificar. Nós não estamos classificados ainda, mas o mais importante é que o Grêmio vai depender da última rodada de si próprio, jogando dentro de casa para 50 mil pessoas. Com a vitória, o Grêmio foi a 7 pontos. E agora, depende só de si para se classificar para as oitavas da Libertadores. Tá aí essa vitória do Grêmio ontem, o Grêmio que voltou a ser aquele Grêmio, né? O Grêmio que teve 2 partidas aí, teve esse início ruim de Campeonato Brasileiro, mas eu acho que a própria conquista do Campeonato Gaúcho, embora todo mundo diga, o Campeonato Gaúcho não serve para nada, isso serve, eu acho que trocou as fraldas no decorrer do caminho, mas serviu até como daqui um pouco uma tranquilidade maior
para esse jogo contra o Libertad, que era um jogo decisivo, esse jogo de ontem. Precisou trocar as fraldas no decorrer do caminho. Não, trocou. Mas conseguiu, agora está classificado. As fraldas, tu quer dizer que trocou os meninos, quando o Renato se viu obrigado a botar os meninos? Todo mundo está borrado. Agora se recuperou e conseguiu. Agora vai classificar, sem problema nenhum vai classificar. Porque recuperou a autoestima, recuperou a... E o Renato escalou 2 jogadores. A cada meio ano o Renato monta um meio de campo diferente. Então nesse agora ele foi constrangido a colocar tanto o Matheus quanto o Jean-Pierre a jogar, já mudou meio e já voltou a ganhar de novo. Tem uma coisa que me chamou a atenção. O Grêmio teve 2 formas de jogar ontem, né? No primeiro tempo com o Maico, que teve mais posse de bola, tocou mais a bola, e no segundo tempo já meio que esticou mais a bola, não passou muito pelo meio do campo. Apesar do Jean-Pierre ontem mostrou que sabe entrar na área, sabe chutar de fora da área, levou 3 chegadas bem fortes e não pipocou e foi para cima. O ano passado se falava sobre a venda do Arthur, que o Grêmio teria que achar um novo Arthur. Sim. E achou. E eu já começo a campanha, o Grêmio tem que achar um novo Maicon. Eu ia chegar nela. O Grêmio tem que achar um novo Maicon. Porque os jogos com o Maicon, no Grenal, o Maicon também... Olha que eu tenho até um pouco assim de coisa, até pela idade do Maicon, mas o Maicon no Grenal já fez um primeiro tempo muito bom e ontem todo o primeiro tempo passa pelo Maicon. Passa pelo Maicon. Então eu acho que o Grêmio agora tem que começar a trabalhar e encontrar um novo Maicon. Não se está no estádio, se está lá dentro das categorias de base do Grêmio ou não, mas eu acho que é por aí. É por aí que o Grêmio vai começar a se reformular ao longo do ano. Quantas modificações que o Renato faz por cada temporada? Ou por causa... O Grêmio a cada 6 meses, o Renato a cada 6 meses ele monta um meio de campo diferente. Pois é, então é essa questão que foi colocada pelo Serginho. O Renato, a partir de agora, vai ter que montar um novo meio campo. Não, mas está montado porque o meio de campo do Grêmio. Não, sem o Maicon. Não, procurar um longo prazo. Com o que tem aí, ele tem lá para arrumar. Se ele arruma o time, ele já tem o Matheus e o Jean, que com o que ele tem lá, ele arruma o resto. E a posição do Jean-Pierre, vamos lá, a posição do Jean-Pierre é a do Maicon. A posição de origem do Jean-Pierre e onde ele mais gosta de jogar é a do Maicon, que é de frente para a bola. E a posição do Jean-Pierre, ele está se adaptando à posição do Luan. Ele não é um jogador que tem como característica principal flutuar, como o Luan flutua. Não é essa a característica do Jean-Pierre. Mas está jogando. Ontem jogou com muita personalidade e o melhor de tudo é que no segundo tempo ele também conseguiu ter uma boa intensidade, que era o grande problema do Jean-Pierre. Ronaldo, é o seguinte, é que o Jean-Pierre, ele quando pega a bola, ele tem mais profundidade, ele vai para frente, é mais vertical. O Luan, ele flutua e o outro vai mais para frente. Roda, mas ele vai mais, ele é mais vertical. E a grande coisa que o Renato cobrou dele, ontem ele entrou 2 vezes na área, não tem medo de ser feliz, porque não existe gol feio, existe gol que erra. Existe não fazer o gol. Existe não fazer o gol. Ontem ele teve a chance, ele deu uma de bico, de futebol de salão. Que era a única chance dele estar. Não tinha outro jeito. Mas o Romário parece que pensa assim também. Ele fazia gol, né? De bico. Não existe. É a mesma coisa, bateu mal o pênalti. Bateu mal o pênalti e fez o gol, me serve. Bateu bem o pênalti, não fez, não me serve. O Matheus é um jogador que, na comparação com o Arthur, ele tem mais finalização que o Arthur. Exatamente. É uma característica que ele tem melhor que a do Arthur. O Arthur faz aquelas voltas, aquelas coisas ali. Agora ele sai jogando bem, faz bem esse trabalho e ainda é um finalizador. Olha, Darcy, sabe que isso no futebol é um negócio que mais me chama a atenção. Um jogador, eu sempre pensei assim, um jogador para se dar bem num time, num clube de massa, clube grande, ele tem que ter uma condição que é essencial. 2 condições essenciais, claro, tecnicamente tem que ser um jogador com um certo apuro técnico, mas ele tem que ter personalidade. Senão não joga em time grande. Claro que não joga. Senão não joga em time. Esse menino, pois é, mas olha aqui, ó. Esse menino, o Grêmio a partir de agora, vai ter que buscar um substituto com o Maicon pela demonstração que ele tem.
Porque vamos combinar, o Maicon foi um extraordinário jogador no Grêmio. O São Paulo nem se podia ouvir falar no nome dele. E o São Paulo... Ano passado? Não, a torcida, porque o Muricy... A torcida gostava dele. O Muricy queria que ele ficasse. Um jogador que não dá certo. Mas se fosse, teria ficado, né? O São Paulo não teria liberado. Não, mas o São Paulo não teria liberado. Mas o Muricy tu conhece, ele não ia prender um jogador com uma proposta... Ele mesmo disse. Não, mas vamos combinar. O Maicon teve o grande apogeu dele, né, no máximo, né? Foi com 31 anos de idade. Pode ter sido. Foi com 31 anos de idade. Tá bem. E tem jogadores que isso aí é muito de cada um, individual. Alguns têm condições ele de mais chegou a além. jogar bem no São Paulo. Não, ele caiu em desgraça. Isso faz parte, Cadu. O Jonas foi corrido aqui do Grêmio. O Grafite foi corrido aqui do... Eu vou falar pelo Grêmio. Assim, no Internacional teve muito. O Grafite aqui chamavam de perna de pau aqui. Vou falar um de hoje. O Jonas. Vou falar um de hoje. Aos 21, 22 anos... O lateral direito esse do Internacional, Zeca, chegou aqui como um craque e sucumbiu. Isso aí faz parte, não adianta nada. Assim como eu quero dizer, como eu quero dizer para vocês o seguinte, eu vejo esse menino, eu nunca me lembro o nome desse cara, esse atleta do Grêmio aí que veio da Coreia, lá da China. Felipe Não, Fernandinho. Tardelli. Veio da China. Veio da China. O Tardelli é o seguinte, ele está visivelmente inibido. Ele está visivelmente inibido. Eu vou dizer inibido. Mas com a experiência dele? Eu vou dizer inibido para não dizer insatisfeito. Ele entra em campo, ele entra inibido. Ele não entra legal. Mas ele estaria insatisfeito com o quê? E não sai com a reserva. Sim, mas ele mesmo disse que ele não tem condições de ser escalado todo o jogo para 90 minutos. Uma coisa, vocês parecem freira. Uma coisa é o cara dizer e outra coisa é acontecer. Não, vocês me obrigaram a chamar vocês de freira aí. Não, mas deve ser aí... Uma coisa é o cara dizer, olha isso, aquilo, do que o cara... Não, mas com todo respeito, mas se o Tardelli estivesse arrebentando nesses jogos que ele entrou, ele já seria titular do Grêmio. Mas eu estou de acordo contigo, eu estou de acordo contigo. Mas ele não... Eu estou de acordo contigo, só estou dizendo que ele me transmite a ideia de que não está satisfeito. Ele me transmite essa ideia. Mas eu não vejo pela titularidade. Porque o Grêmio foi buscar... Não, é só por isso. O Grêmio foi buscar jogadores de ponta para titularidade. Foi buscar ele, foi buscar o Felipe Viseu, foi buscar o Montoya, e não vem me dizer que eles não vieram para fazer grupo, né? Eles não vieram para completar grupo. Eles vieram para ser titular. Qual é a resposta que eles deram? Então eu acho que o Tardelli está nessa linha do Montoya e do Felipe Viseu. Mas eu não vou, por porque exemplo, o Renato... O Montoya, sejamos justos, Montoya nunca jogou... Não, o Montoya é conhecido por jogar no centro do campo. O Montoya nunca jogou na posição... E sabe o que é? Se estabeleceu aqui no Rio Grande do Sul, na imprensa e na torcida, que nós tínhamos que substituir o Ramiro. Todos os jogadores que vinham para o Grêmio tinham que entrar e substituir o Ramiro. O Montoya nunca... E o Montoya veio para ser o substituto do Ramiro. Mas, ele foi contratado para isso. Não, mas então me perdoa, quem pensou assim pensou errado. Foi o Grêmio que pensou assim. Não, tudo bem. Quem pensou foi o Renato. Mas eu acho que o Montoya vai ter a oportunidade dele, porque a gente vê que ele sabe jogar futebol no lugar onde ele joga, que é no centro do campo, ou não vai ter oportunidade. Tá fora, esse deu. Esse vai entrar de vez em quando no time para resolver um problema. Ou tu quer me dizer que as contratações não têm aval e não passam pelo Renato? Todos têm autorização. Não, mas tudo bem. O único jogador que o Renato não autorizou foi o Beto da Silva, que veio e já foi embora. Porque ele disse, esse nunca vai jogar. Mas esse negócio de errar, eles erram. O Grêmio contratou um zagueiro aí, que agora estava no Novo Hamburgo, por último. Não, mas não. Teve aquele outro eu acho que errar na contratação do Montoya é demasiado. Não é um erro. É igual. É dizer que ele é o Ramiro. Eu acho. Contratou o Negueba. É tudo a mesma coisa. Os caras erram. E muito. E erram feio. Mas o Negueba não era da época do Renato, era da época do Roger, se não me engano. Sim, mas eu estou falando no Grêmio, não estou falando no Roger. Falando que a pesquisa, o departamento que dá e que passa informações, como é que chama esse nome do departamento, Serginho? Esse departamento aí... Não é do meu tempo. De pesquisa e contra-informação aí. Não era do meu tempo. Não, mas não tinha, no meu tempo não tinha. Não, mas não faz pesquisa. Não, mas olha aqui, ó.
todo mundo, há uma unanimidade na opinião segundo a qual não se ganha, por exemplo, um campeonato longo como o brasileiro sem plantel qualificado. Claro que não, claro que não. É o ano dos últimos, Qualificado, 10 anos. Qualificado o Grêmio e tem numeroso. o plantel mais qualificado. E numeroso. Não Talvez adianta ter o Grêmio 11 falte qualificados. aí um zagueiro. Mas o Grêmio tem hoje um plantel absolutamente Tu acha que o qualificado. Renato já vai começar a poupar aí pro Campeonato Brasileiro já? Vai. Ah? Vai. Não, pro brasileiro não. Ele vai começar toda aquela choradeira. Ele vai poupar Toda para a Libertadores. vai. Ele vai poupar para a Libertadores no brasileiro. Sim, aí ele Claro, vai poupar, é isso. claro. Sim, aí ele vai Não, escalar nesse jogo de os titulares do não, Campeonato Brasileiro. Nesse jogo de fim de semana não, mas... Não, nesse não, porque o Grêmio só vai jogar dia 8. Tem que fazer. Mas nesse não. o outro sim, mas Eu acho que tem que poupar. Não tem que botar o terceiro time para jogar. Mas mesclar, não tenha dúvida que tem que fazer porque, isso. por exemplo, A gente esse jogo não conectei, jogou mais. um fim de semana desse eu estava vendo lá, o Juventus botou reserva, o Real Madrid com todo aquele timaço botou reserva. Mas o Grêmio andou botando reserva do reserva. Não, essa é a aí não, questão. tudo bem, pode fazer uma mescla, mas aqueles jogadores tem que poupar mesmo. Eu acho que o jogo mais importante que o Grêmio tem é o dia 8 de maio. Eu acho que ganhar tem e que classificar. poupar. Que aí depois vai parar, né? Eu acho Veja que nesse veja que o Alisson deu uma ontem, mescla. veja que o Alisson ontem saiu com cãibra, é inaceitável. Eu também não tenho. É inaceitável o cara com cãibra, não tem explicação. E não, E não foi a primeira vez, no Grenal ele saiu também, ele sentiu no primeiro. Não é uma coisa de agora. Faz 4 anos que o Grêmio termina jogo com cãibra. Não pode. Olha, o Grenal eu até aceito por tempo psicológico. Ontem fizeram uma medida Até acertada. Terminou o jogo, dormiram lá e vieram hoje. Tá certo? Descansar, para vir depois. Porque se vem no mesmo dia, os caras viajando, não descansam e não resolvem nada. Assim não. Assim achei. Eu acho que a função que o Alisson cumpre é efetivamente uma função para ser cumprida como um jogador como o Ramiro, que tinha como a sua melhor qualidade era o fôlego. A melhor virtude do Ramiro era o fôlego. E aí ele aguentava quase todo o jogo, mas também saía. Lembra dos jogos que o Ramiro jogava? Ele era o jogador mais cansado. Sabe, o Darcy falou em certo. Certo é onde você faz a revisão do seu carro. Avenida Ceará, 1055, lá você aproveita, os pneus estão ficando careca, desgastados, então passa lá e aproveita as promoções que sempre você encontra na Casa dos Pneus. Continua sendo feirão de pneus, né? Avenida Ceará, 1055. Nosso 2 toques também para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois. Hoje o futebol, o Grêmio, né? Não só o Grêmio, o futebol perdeu uma grande personalidade, o seu Verardi. Já voltamos. Volta com o nosso 2 toques, hoje com o animadíssimo Darcy Filho, Ronaldo Napoleão e Sérgio Vasco. Você nos assiste os canais 24 e 524 da NET, mas vamos para o mundo ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. No Twitter, hashtag RDC2 Toques, no nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube, no Facebook, que você faz o programa conosco, manda sua mensagem, sua pergunta, compartilhando nos seus grupos aí para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, também pedindo para que seus amigos compartilhem. Vamos completar aí no próximo dia 2, apenas 10 meses do ar, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso estado, do Rio Grande. Então, faça isso para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Também o nosso WhatsApp, 51, código de área 998 15 9990, para você mandar a sua mensagem. Nosso 2 toques para Baidolb, lá tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, automatização de portões, que você, além de tudo na linha automotiva, a automatização de portões, câmera de segurança, casa inteligente, tudo isso você
encontra lá na Baidol. O pessoal do interior tem o site para comprar, é www.baidol.com.br. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços, da Benjamin Constant 1315 e também a da Avenida Ipiranga 5800. Hoje, né, o Grêmio teve uma grande vitória ontem diante do Libertad e hoje pela manhã, né, fomos surpreendidos por uma grande perda, que foi o falecimento do seu Verratti. O repórter Pedro Oliveira esteve hoje lá na Arena, onde foi feita as últimas homenagens ao seu Verratti. A bandeira na Arena amanheceu a meio mastro na quarta-feira. O dia começou mais triste. A vitória tricolor no Paraguai foi o último sorriso de um grande torcedor. Antônio Carlos Verratti, conhecido pelos mais íntimos como seu Verratti, aqueles que trabalharam de forma mais próxima com ele, tem na figura de Verratti um pai. Agora ele nos deixou, com 84 anos e sendo vítima de um câncer. Mas o que fica são 53 anos de trabalho e muita história no Grêmio. A principal delas é do dia em que Verratti começou a trabalhar no Grêmio, com Fernando Crefft, pai do atual vice-presidente tricolor, Duda Crefft. O pai tirou ele da nossa empresa lá, trouxe para o Grêmio. Era para ser temporário, aí funcionou muito bem. O pai pediu que ele ficasse mais um tempo e ele manifestou alguma preocupação. Disse, não, mas será que o Grêmio vai pagar meu salário? Coisas desse tipo. E o pai disse para ele, se o Grêmio não pagar, eu pago. Aí ele ficou. Durante os 53 anos no Grêmio foram 23 campeonatos gaúchos, 5 Copas do Brasil, 3 Libertadores, 2 Recopas e 1 Mundial. Diante de tudo isso, ele só chorou uma vez, em 2005, na Batalha dos Aflitos. Ele até falava que ele nunca tinha chorado, né? Ele nunca chorou e naquele jogo ele não aguentou nem ver, ele desceu e quando viu começou a chorar. E eu ouvi da boca dele essas palavras que ele me disse, para mim foi um orgulho. O sentimento é de tristeza, também para Renato Portaluppi, que o tinha como pai e foi um dos responsáveis para sua ida ao Grêmio. Verratti nunca deixou de trabalhar no tricolor, mas se queixava de não poder dar mais alegrias ao torcedor. A maior frustração. Já está com 84 anos e ter pouco tempo de vida para continuar dando para o Grêmio. A história do Grêmio sempre vai estar lado a lado com o seu Verratti. Títulos, gols, seja o que for. Se eu sou o que sou, tenho esse reconhecimento público, se cresci porque eu cresci junto com o Grêmio. Cresci, então, o que eu sou é porque eu sempre fui funcionário do Grêmio, sempre pus minhas coisas na minha vida, sempre qualquer coisa, o Grêmio. Falar do seu Verratti, e todos nós 4 aqui tivemos, né, o privilégio, a honra de conviver com o seu Verratti, que era uma pessoa ímpar, uma pessoa extraordinária, né? E falar do seu Verratti é falar da história do Grêmio, né? Eu digo o seguinte, dos que mexem com o futebol, morreu o último gremista. O gremista anterior que tinha morrido, que mexe com o futebol, foi a Vera Beatriz, que com o seu Verratti formaram uma dupla extraordinária no futebol do Grêmio. Eu quero lembrar o seguinte do seu Verratti. No Mundial de 83, no gol do Renato, no primeiro, eu abri mão de dar o meu depoimento para entrevistar, para colocar a palavra do seu Verratti. Esta foi a homenagem que eu fiz para o seu Verratti, que eu julgo que ele merece muito mais do que isso. Mas aquele, como era um momento importante para mim, para o Grêmio, para todos, a hora de reconhecer alguém que foi sério sempre, um cara que foi o seu Verratti, foi ali. Agora eu vou contar uma outra história do seu Verratti. Em 81, o aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, o Grêmio de passagem por lá, campeão brasileiro, o aeroporto de Frankfurt é o maior da Europa. E aí, o seu Verratti, na época, com uma pasta 007, era o camarada que... Ele levava passagem, passaporte, bilhete, tudo que se imaginasse o seu Verratti tinha fazia parte da logística. E jogador de futebol nunca foi de fazer o seu check-in. Imagina naquela época. O seu Verratti saía, ele botava tudo nessa pasta. Ele chegou no balcão, começou a providenciar, se descuidou, largou a bolsa, a pasta 007 no chão, e o Renato, que fazia a sua primeira excursão com o Grêmio, o exterior, foi lá, pegou a pasta do seu Verratti, a 007, e escondeu.
E 1 minuto depois, o seu Verardi deu aquele pânico. Tu imagina, estava a vida do Grêmio, da excursão, tudo ali naquela pasta. Aí os jogadores todos se mobilizaram e quando o Renato percebeu o volume da bobagem que ele tinha feito, aí o Renato foi lá e apontou onde é que estava a 007 do seu Verardi. O seu Verardi sequer fez qualquer gesto de repreensão para o Renato, porque todos os demais atletas chamaram a atenção do Renato. O seu Verardi, uma das muitas histórias que eu sei do seu Verardi. O Sérgio conviveu muito vestiário com o seu Verardi, né? Na época, com um dos homens do futebol do Grêmio, o Napoleão, também como conselheiro do Grêmio, eu e Darcy, nessa época de repórter, setorista. E o seu Verardi, ele não, eu jamais vi ele fazer qualquer desagravo a ninguém, nem ao seu principal rival internacional. Eu nunca ouvi do seu Verardi uma piada dessa granalização doentia que existe, o meu é melhor que o teu, o meu é isso. Eu nunca ouvi do seu Verardi uma piada, um desagravo, um desabono, não vou falar nem das outras pessoas, em relação ao seu principal adversário. Né? O Internacional uma vez quase teve por contratá-lo, e aí o seu Verardi diz o seguinte: eu não tinha como dizer sim para o Heraldo Hermann, que era o presidente que estava... Eu não tinha como dizer sim, porque o meu carro, eu ia sair de casa e o meu carro ia me levar para o... direto, né? Não ia me levar. Ele era esse era uma das poucas, dos 18 anos que eu convivi quase que diariamente com o Verardi, porque ele me ligava, quando era diretor do Amador, ele me ligava, eu digo, lá veio o Verardi. Seu Verardi quer alguma coisa. Já chegava dizendo o que quer, seu Verardi, né? Porque, e ele pedia, a gente fazia. Mas uma das poucas vezes que eu vi assim, não ele fica bravo, mas eu vi que ele se transformou, que ele ficou vermelho assim, foi uma passagem quando o Grêmio contratou o Denner. Lembra do Denner? Sim. Nós fomos buscá-lo no aeroporto, eu e o seu Verardi, e fomos ao hotel ali, o Alfred, o antigo Alfred que tinha ali na esquina. Me lembro muito bem. E quando chegamos no quarto, tinham 2 camas assim de solteiro, sentou, o seu Verardi ficou sentado com a pastinha 007 dele, aquela fantástica, né? E na outra cama ficou o empresário do Denner e o Denner. E eu em pé, esperando o seu Verardi. Quando o seu Verardi tirou da pasta, tirou o contato para dar para o Denner assinar. E já tinham feito festa, toda a festa no aeroporto, botaram camiseta no Denner, enfim, tudo, como se estivesse já contratado e ele ia se apresentar no sábado às 9 da manhã. Aí o seu Verardi tirou. Foi daí o procurador disse assim, não. O seu Verardi, como não? Eu queremos mais um pouquinho. O que nós combinamos, nós queremos um pouco mais. Aí o seu Verardi ficou num vermelhão, digo, pela única vez que eu vi assim, não falou nada assim, mas eu senti que ele, né, pô, como é que nós vamos fazer amanhã? O cara tem que se apresentar, vai estar toda a mídia lá esperando, a torcida toda, vai estar lá no Olímpico. E naquele tempo não tinha celular, não tinha nada. Imagina que encrenca, meia-noite, 1h da manhã, tu tem que resolver isso até amanhã. E aí o seu Verardi, com aquela paciência dele, olhou para o Denner e disse assim, mas o Denner, tu não deste a tua palavra para nós? E o Denner só fez aquele jeitinho, aquele neguinho, né? Como se diz... Não é procurador. É com o procurador. Eu tive hoje. Que foi fantástico. Em 2003. Esse negócio que o Cadu falou, nunca se ouviu da boca, seu Verardi, um desagravo ou qualquer tipo de ofensa. Nenhuma, nunca. E a gente brincava, às vezes o setorista, a gente brincava. Pô, seu Verardi, não vai tocar uma flautinha, seu Verardi? Era de acordo com o discurso dele, vai ver o caráter desse homem. Ele sempre disse que era funcionário do clube. É verdade. Sempre disse que ele era funcionário do clube. E ele nunca se arvorou a ser diretor do clube. Não, mas ele teve uma vez uma passagem como diretor de futebol. Não, como diretor. Como diretor de futebol. Como diretor que ele pudesse fazer isso. Porque em 2003, quando o Grêmio assim. começou a se preparar para ir para a 2ª divisão, em 2003, um dos preparativos daquela direção era o afastamento. Não adianta dizer para mim que não tentaram afastar o seu Verardi, que tentaram. Até encostaram um rapaz lá, eu não lembro o nome dele, mas até no Brasil de Pelotas, no Santa Cruz, tentaram encostar ali, afastar o seu Verardi. E aí, quando apertou o sapato, quando saiu o Dario Pereira, coisa que o valha, chamaram o seu Verardi, vem para cá, seu Verardi e tal, não sei o quê. Tinha uma salinha encostada. Exatamente. Aí
chamaram o Nestor Simeonato. Aí ele disse para o Nestor Simeonato o seguinte: Nestor Simeonato era um ex-jogador do Grêmio, com prestígio no clube, porque era um cara que tinha sido aplicado, disciplinado, um treinador emergente no interior do estado. Seu Verardi falou para ele o seguinte: não assume porque é ruim. Mas não tinha como não assumir. Era o cavalo passando encilhado. Passando encilhado. O Nestor Simeonato. Consultem o Nestor Simeonato, que ele conta. Consultem falando em passar em cavalo encilhado, em prestígio, é em relação ao seu banco. Se o seu cavalo, o banco passou, você tem que... Em prestígio você tem que ter em relação ao seu banco. Isso você tem no nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, que é o Banrisul, que lhe proporciona diversos produtos, como esse que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Esses estão os outros produtos, né? Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Isso você tem no Grupo Zafra. Você tem preço e qualidade. Tudo isso você encontra no Grupo Zafra. Nossos 2 toques também para a Ferragem Lampião. Lá você encontra tudo em material de construção, elétrico, hidráulico, ferramentas, tintas. Ó. Não ande em vão. Vá direto a Lampião. Fica na rua Alberto Silva, 85, televendas e teleentregas, os números aí na tela para você, 51, código de área, 3340-0899, ou WhatsApp 51 também, o código de área, 991-80-0162. E tem o site também, www.ferragemlampião.com.br. É na Zona Norte? É na Zona Norte, do Lindóia. Mas tem teleentrega, não tem problema. Tem telecom, televenda, não tem problema. Um abraço para o Christian Chavante, que está nos assistindo aí. Vamos, rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco dos nossos 2 toques. Estamos de volta com nossos 2 toques, com o animadíssimo Darcy Filho, Ronaldo Napoleão e Sérgio Vasco. Nós assistimos os canais 24, 524 da NET, as principais cidades aí do nosso Rio Grande do Sul. Ao mundo, vamos ao vivo em todas as nossas plataformas, no Twitter, no site, no YouTube, no Facebook. Você compartilha aí também, manda sua mensagem. Como ficam passando aí, os LEDs ficam passando aí no seu televisor, nas suas plataformas digitais. E também o nosso WhatsApp, né? 51, código área, 998 15 9990. Pelo menos alguma referência aqui, né? Pelo nosso WhatsApp. E nossos 2 toques para Village Serviços Contábeis, só você acessar o site da Village, www.village.com.br ou 33412211. Olha, imposto de renda, pessoal que não fez o imposto de renda ainda, olha, ligue, entre no site, não tem local melhor para fazer com competência a sua declaração de imposto de renda lá com o pessoal da Village. Eu já fiz a minha lá, tranquilo, já com toda a antecedência. Mas ainda, quem não fez, tem tempo de procurar a Village. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, o pilar do São José, que se prepara forte aí para a Série C do Campeonato Brasileiro. Também para a Ciência, Estética e Saúde, que é um espaço aí totalmente voltado à saúde, bem-estar e autoestima. Especializado em diversos procedimentos faciais, corporais, tem micropigmentação capilar, viu, Napoleão? Tu tá com aquela coroinha aqui assim, ó, que eu já fiz a mim. Eu vou ter que olhar quem vai lá, vai lá. Tem que olha, tem o... Aí, Serginho, para ti, Serginho, tem o LPF, que é a técnica da barriga negativa, para tirar todas essas coisinhas assim. É uma maravilha. E agora e também, o nosso personal. Também tem nutrição estética e esportiva. Os endereços aí, os telefones para contato, 51, código de área, 4066-1909 e o WhatsApp 51, código de área, 997-67-1909, as 2 últimas dezenas iguais. Vamos algumas aqui, as mensagens aqui, pelo nosso WhatsApp também. Olha o Fernando sobre, boa noite, lateral se faz em casa, já dizia o Andrade. Sim, foi aquela referência que eu fiz, né? Mas antes do Enio dizia o próprio Oswaldo Rola, o Foguinho. O Blossi, grande Cadu, show de bola, ainda vamos fazer uma música no teu programa. Autoral em grande estilo. Grande Blossi, que saudade do Blossi, hein? Lá naquela empresa, né, Blossi? Que saudade, um abraço. Olha, o Cléo Hickman, Jaime Sirena, Sérgio Yusti, Flávio Damiani, o pessoal todo aqui na nossa audiência, o Pompeu, Carlos Roberto, Joaquim José Xavier, doutor Joaquim José Xavier. Estava de aniversário, não.
Teve semana passada. Encontrei ele hoje lá no velório do seu Verardi. Falou em Damiani, o Geraldo Damiani. Larrizinho era filho do Larry, grande lá. Era meu freguês no Botão, né, Larrizinho? Larrizinho que mora nos Estados Unidos. João Carlos Massetti. O Geraldo Damiani. E o Giovanni Consoni. Olha aqui, aqui sobrou para ti, Darcy. Diga. Chamar os colegas de bancada de freira é, no mínimo, falta de respeito, seu Darcy. mas o Gamal disse assim, grande Darcy, voltou, com a volta dele o programa fica melhor ainda. Cadu, quero dizer Carlos o seguinte, Almeida, olha aqui, jogadores que o Renato bancou, é o Carlinhos, você conhece muito de futebol, hein? Jogadores que o Renato bancou, o que banca, não deram e não dão certo, maioria muito ruins. Mais um aqui, pelo menos mais um. Gilberto Aloysio, queriam ver o Verardi brabo, ofereciam um vinho rosé ou branco para ele. Grande Gilberto Aloysio. Cadu, registro aqui, hein? Rui Costa foi para o Galo. Em 4 dias, perdeu 2 títulos. O estadual e foi desclassificado da Libertadores. Mandar um abraço lá pro Sérgio, que trabalha na Multissom aqui do shopping aqui da Cristal, está sempre te assistindo o teu programa. É uma loja que você encontra em qualquer... Tem uma sempre pertinho de você, né? Qualquer lugar, cidade, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná. Bom, como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria. Bom, o Inter vai empatando em 0-0, primeiro tempo lá com a Aliança Lima, e o Juventude, que vai jogando com o Vila Nova também pela Copa do Brasil, vai empatando em 0-0. Como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria, mais do Rio Grande do Sul, referência nacional, né? E hoje é terça, quarta e quinta, domingo, promoções do Barranquinho. Então aproveite o complexo do Barranco. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Mostra, 2 endereços, Avenida Ipiranga 81 13 e a mais recente aí, revenda da Avenida Ceará 370. Agora, vai para uma balada, não quer saber de blitz, para um cinema, teatro, para o jogo, futebol, para onde você quiser, não quer saber de estacionamento, aí a Teletaxi 32 26 19 19, 24 horas à sua disposição. Se você vai voar alto, vai para longe, aí você vai de Tritaxi Aéreo. Ficamos aí com o nosso programa de hoje, sentindo, lamentando, né, a perda, porque não foi só o Grêmio, o mundo do futebol perdeu muito com o seu Verardi. Vai fazer muita falta o seu Verardi. Majestade da área. Vai fazer muita falta. Esse sim, um verdadeiro imortal. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.